Hoje eu quero falar sobre o conceito de prova social. E para isso eu quero começar citando um escritor, romancista, roteirista britânico que viveu no final do século XIX, início do século XX, chamado William Somerset Maugham. E o Maugham disse o seguinte, que o fato de 50 milhões de pessoas afirmarem uma besteira, isso não faz com que isso deixe de ser uma besteira. E aí, né, a título de exemplo, você está andando pela rua e você chega numa esquina e tem algumas pessoas olhando para o céu. O que você faz automaticamente sem pensar? Você olha para o céu. Ou então você está numa sala de concerto, ou então um estádio, né, para um show, e uma pessoa começa a aplaudir de repente. O que vai acontecer? Todo mundo naquele ambiente vai começar a aplaudir. Essa será a tendência. Prova social. Mas ainda, pensando num caso que tem um fato, né, que está nas redes sociais, um time de futebol está entrando em campo e colocaram uma criança com portadora de deficiência para ser cumprimentada por aqueles jogadores. O fato é que eles vão entrando e eles ignoram aquele menino. Aí um determinado jogador olha para a criança e resolve abraçá-la. O que aconteceu? Aqueles que vieram na sequência começaram a reproduzir o mesmo comportamento daquele jogador. Mais um exemplo de prova social. Temos mais. Você chega num restaurante e na porta desse restaurante você olha, ele está vazio. Aí você olha para o outro lado da rua e você vê um restaurante cheio. O que você faz? Você atravessa a rua e vai para o restaurante cheio, julgando que o outro restaurante, por estar cheio, é melhor do que aquele que está vazio. E a mesma lógica também usada nos talk shows, né? Quando em determinadas cenas são colocadas ali algumas risadas para eliciar, provocar as risadas no público. Então, quando a gente fala de prova social, a gente está falando de uma tendência das pessoas, das massas, reproduzirem alguns comportamentos. A lógica é a seguinte: se tem um determinado grupo, né, um número considerável de pessoas seguindo numa direção, adotando um determinado comportamento, esse é o melhor comportamento a ser adotado. Então, se tem um grupo de pessoas que pensa de uma determinada maneira, quanto maior o grupo de pessoas pensando desse jeito, significa dizer que esse é o pensamento correto, o que é uma grande bobagem, é um grande absurdo. Haja vista, né, os suicídios em massa que nós tivemos na história, quando muitas pessoas elas reproduziam um comportamento de suicídio porque algumas pessoas estavam agindo assim. É interessante porque esse conceito de prova social é muito utilizado pelo marketing, né? Então, quem nunca ouviu aqueles célebres, né, comerciais, né, do tipo faça como eu, né? Um ator, uma atriz, né, famosos, eles pegam um produto e provocam, né, os espectadores, né, com essa afirmação, né? Faça como eu, use determinado produto, né? É interessante porque as empresas usam muito essa ideia de que se o meu produto é muito vendido, é porque ele é bom. Só que, via de regra, o que nós temos diante de nós é a ideia, o conceito de prova social. Então, tome muito cuidado quando uma empresa, né, ela usar como argumento que o produto dela é bom porque ele é muito vendido. Então, olhando para a história, em 1950 teve um experimento de um camarada chamado Solomon Asch. E o Solomon Asch fez um experimento que foi o seguinte: ele pegou um sujeito experimental, colocou numa sala e o que ele tinha que fazer era algo muito simples. Ele tinha que comparar algumas linhas a uma linha referência e dizer se essas linhas elas tinham o mesmo tamanho dessa linha referência. Por se tratar de um experimento muito simples, obviamente que todas as pessoas acertavam ao comparar aquelas linhas, o tamanho delas, com a linha referência. Só que ele tornou o experimento mais complexo. O que ele fez? Ele colocou mais 7 pessoas dentro da mesma sala com esse sujeito referência.
claro que se tratavam de atores. E esses atores, o que eles faziam? Eles erravam de propósito, né, quando eles comparavam a linha. Então eles diziam, por exemplo, que a linha que estava sendo mostrada para eles era maior do que a linha referência, sendo que ela era flagrantemente menor. O que aconteceu em mais de 30% dos casos? Os indivíduos, né, do experimento, né, esses indivíduos, né, experimentais, eles, por mais absurdo que fosse, eles acompanhavam a opinião dos outros 7 que afirmavam que aquela linha era maior do que a linha referência, embora fosse menor. Isso mostra o poder do grupo. Isso mostra como que muitas vezes as pessoas são influenciadas pelo grupo social, né, pelo comportamento de outras pessoas. E aí, pensando ainda nisso, né, tem que ter uma causa, obviamente. Né? Por que nós muitas vezes agimos assim? Por conta do nosso passado evolucionário. Né? Ou seja, pensa só, né, o sujeito há 50 mil anos na savana africana, ele está com um grupo de amigos, caçadores-coletores, e eles ouvem, ou de repente aquele grupo sai correndo. O que o sujeito vai fazer? Ele vai ficar e vai pensar, talvez não seja nada demais, talvez seja um animal pequeno, inofensivo que está aqui por perto. Ou ele vai sair correndo com todo mundo, pensando ser um leão, um predador que pode vir tirar a vida dele. Então, isso acontece muito por conta desse nosso passado evolucionário. E na história nós tivemos outros casos, né, de prova social. A gente pode aqui lembrar, né, de Joseph Goebbels, que no regime nazista, ele ficou conhecido por um célebre discurso, né? Vocês querem a guerra total? Era uma espécie de pergunta, o tema do discurso dele. Quando ali falando para as multidões, para as massas, ele provocou, ele instigou a massa, a população, né, os alemães, a irem para a guerra. E isso foi muito interessante porque esse era o modus operandi do regime nazista. A lógica era a seguinte: repita muitas vezes uma mentira até que ela se torne uma verdade. E aí o que aconteceu foi que uma nação inteira foi para a guerra, e você sabe muito bem o que aconteceu também como consequência disso, né? Como que milhares e milhares e milhões de pessoas morreram, sobretudo judeus, que foram esmagados pelo regime nazista por conta dessa loucura, né, que é chamada prova social. Então, se 50 milhões de pessoas afirmarem uma besteira, não significa que deixará de ser uma besteira. Pense nisso. Forte abraço, tchau, tchau.